Mas depois que eu fiquei sabendo que era presencialmente, eu disse, ixi, e agora? Mas Deus foi operando grandemente, e todo dia 5h30 nós estávamos aqui. Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas, não esperava, vou ser bem sincero. Mas Deus preparou. Foi uma semana de muita bênção. Quem esteve aqui pôde compartilhar disso, testemunhar sobre isso. E também estivemos orando pela comunidade. Então quem não veio, não se sinta desassistido, né? Nós estivemos em oração aqui todo dia pela comunidade. Foram vários motivos levantados. E que não fique no esquecimento, né? Que não seja apenas essa semana para nunca mais. Dizer, cumpri minha parte e acabou-se. Mas que seja algo também da nossa vida. O desafio era 3 minutos de oração por dia na sua casa. Irmãos, e tivemos feedbacks aqui, né? Que foi difícil. Ou seja, 3 minutos ainda é um desafio enorme para que nós estarmos orando. Então, a gente precisa acender a luzinha, né? Irmãos, mas diante de tudo que nós vimos, né, e ouvimos essa semana, eu fiquei pedindo a Deus que Deus me mostrasse alguma coisa para compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu compartilhei essa semana uma história que eu ouvi há poucos dias. A minha rua tem uma igreja, sabe? É uma igreja recente. Já fizemos visita lá, inclusive. Bem legal, assim, uma igreja mais pentecostal, né? E eles, na quarta-feira, eles têm uma pregação online, né? Está todo mundo aqui, bota um data show. E tem um pastor que é nos Estados Unidos que faz uma pregação para eles, porque é o pastor que começou o trabalho e tal. Então é uma mensagem online. E para quem não vai, ele manda o link, né, no WhatsApp de cada um. E eles, nessa conversa vai, conversa vem, enviaram um link no nosso WhatsApp e nós fomos assistir, né? De nossa casa mesmo. E a pregação foi algo que nos chamou muita atenção. E eu queria compartilhar com vocês, não a pregação, não o texto, mas a história que eu contei essa semana aqui na semana de oração, que eu quero perguntar àqueles que não vieram, se vocês sabem, né? Ele falou que no sul, né, ali no centro-oeste, que ele é de lá, eles dão um nome àquele milho que não estoura na panela. Sabe quando você está fazendo milho pipoca? Como é que faz milho pipoca? Vamos lá. Vamos baixar só mais um pouquinho acho que é o meu retorno, tá alto, né? Foi bom. Só para poder ouvir os irmãos. Como é? Vamos lá. Quem sabe como fazer um milho de pipoca? A panela, né? Isso é importante. Óleo. O milho. Mas é qualquer milho? Milho de pipoca, é verdade. Porque uma vez, né? Aconteceu lá em casa, não comigo, minha irmã, né? Largou milho de mucunzá e a bicho ficou... o bicho não prestou, né? Obviamente. Mas é um milho de pipoca, o que mais? Acendo fogo, né? Também é importante, né? E espera a mágica acontecer, é? É bom mexer? Mas você já aconteceram com vocês e no final ficar alguns milhos que não estouraram, né? Tem um nome isso ali, vocês sabem? Aquele milho que não estoura, vocês tem um nome? Como é que te chama, Adriana? Não lembro, né? Já ouviu falar, né? Bom, eu não sei como é aqui no Nordeste, realmente não... Mas ele falou que lá no Goiás, né, da onde ele é, se chamam peruá. Peruá. Muito estranho esse nome, nunca ouvi falar, mas... Beleza, né? Guardem esse nome com vocês. Peruá. Aquele milho que não estoura, né? E aí, pregação vai, pregação vem. A questão era que nós não somos chamados a sermos peruá, né? Nós somos chamados a estourar, né? A cumprir com o propósito para o qual nós somos chamados, né? Que é, no caso do exemplo, né? É pipoca, né? Mas por que eu lembrei dessa história? Eu compartilhei com os irmãos aqui essa semana, na semana da oração. Eu queria trazer um outro exemplo de que nós, eu não sei vocês, mas não sei quantos de vocês já desejaram muito uma coisa, alguma coisa que parecia ser muito difícil de alcançar, mas quando vocês alcançaram,
tiveram a impressão de que vocês não dão o devido valor? Já tiveram essa sensação? É estranho, porque geralmente o que a gente deseja muito, quando a gente recebe, a gente fica muito alegre, né? Mas, passando alguns dias, passando alguns anos, aquilo que já foi motivo de muita oração, parece que já não é mais a mesma coisa. E com essa introdução, eu queria que vocês pudessem abrir em Hebreus capítulo 10. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre intimidade com Deus, comunhão com Deus, proximidade, sobre oração, né, que nós falamos essa semana tanto. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Aqueles que vão achando, vão dizendo amém. Tem aqui também, está aqui na parede, né? E a palavra do Senhor, ela fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos levados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Esse texto é muito forte, irmãos. Ele fala sobre algumas coisas, né, que nós podemos relembrar, né? Mas se nós formos ao texto sobre entrar, né, no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, nós temos um novo e vivo caminho. Nós podemos lembrar de como era, né, no passado, quando se precisava, né, todo aquele ritual, aquela coisa muito séria, né, e era extremamente séria. O Santo dos Santos, né, o lugar mais que o sacerdote teria que se purificar. E nós podemos chegar a Jesus hoje pelo sangue e pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio de nós, quando o véu rasga, tudo aquilo que era impedimento, tudo aquilo que era difícil, tudo aquilo que era impossível ao homem de chegar-se a Deus, é feita uma nova história, livre acesso. Eu posso conversar com Jesus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer horário. E eu, pensando sobre isso, né, diante do que nós vivemos essa semana de oração, eu estou falando isso quando eu falei sobre que nós muitas vezes desejamos algo muito, muito, muito ardentemente, e quando nós encontramos, nós não damos o devido valor. Eu estava me referindo à nossa facilidade de conversar com Jesus. Nós não temos mais aquela situação toda do Antigo Testamento, mas nós podemos orar qualquer dia, qualquer hora, a todo momento, quantas vezes nós quisermos. Mas, no entanto, isso é algo ainda muito difícil para nós. E pensando, né, na nossa semana de oração, que foi uma semana muito abençoada, comecei a meditar muitas coisas, meus irmãos. Me questionar, né? Comecei a me confrontar também. E pensando sobre igrejas, né? Eu vendo alguns exemplos de igreja aí nas redes sociais que me entristece o coração. Mas nós temos essa facilidade de falar sobre os outros, e nós queríamos falar muito sobre nós nessa noite. Que é o quão
firmes, né, apegados, quão arrependidos, o quão nós nos aprofundamos na palavra, na oração, quanto nós buscamos, o quanto nós estamos dispostos a entrar por esse novo e vivo caminho que Jesus abriu. O véu que separava, né? Nós cantamos isso, já não separa mais. Mas o que é que separa então? O que é que nos impede de chegar a Deus? E a palavra ela vai falando: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. O que é que nos impede, irmãos? De nos aproximarmos de um coração sincero a Deus. Se é tão fácil, nós temos a Bíblia, se nós temos nossa casa. Eu sei que talvez vocês não tenham uma casa onde você tenha muito tempo, talvez tenha muito movimento, talvez o seu tempo seja à noite ou muito de madrugada, talvez você não consiga, talvez você tenha conflitos na sua família, no seu lar. Mas se nós formos nos apegar a todos os nossos argumentos e as nossas desculpas, nós continuamos na mesma, distantes de Deus. E fica parecendo que ainda há um véu que nos separa de Deus e que precisa alguém, um pastor, interceder por nós. No texto ele cita algumas coisas do Antigo Testamento, né, sobre lavar, né, sobre purificação. O sacerdote ele se preparava, o irmão Duda já pregou sobre isso aqui esses dias. Era preparação total. Ele andava com um sino, né, um badalo. Todo mundo sabia se ele morreu ou não, porque aquela presença, aquele santuário era algo realmente extremamente puro, impossível de qualquer pessoa alcançar. Sendo assim, restava-se os sacrifícios, os rituais, sacrifícios de animais. O véu separava as duas principais salas, né? O Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. E apenas uma vez por ano o sacerdote entrava. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele faz algo. Isso é deixado porque o véu se rasga, as barreiras são derrubadas. Aquilo que impedia eu e você de chegar a Deus foi derrotado pelo Senhor. E hoje nós temos o livre acesso, né? Como nós cantamos muitas vezes. Mas irmãos, eu queria que nós pudéssemos pensar muito sobre isso nessa mensagem, sobre o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Eu falei, se você já desejou muito ter uma vida alcançada por Jesus, e aqui eu sei que tem muitas histórias, muitos testemunhos, né? Mas quando Jesus te alcançou, te libertou, te salvou, mudou a sua vida, mudou a sua história, transformou a sua casa. Passados alguns dias, nós esquecemos rapidamente e queremos outra coisa. E essa busca pela presença de Deus, ela vai se tornando algo imediatista e até mesmo interesseira, né? Quando nós buscamos apenas por algo, por alcançar alguma coisa, por algum objetivo. Eu vou participar dessa campanha porque eu preciso alcançar tal coisa. Eu vou entrar em jejum, eu vou orar mais, porque eu estou passando por uma situação difícil. Estou com um problema de saúde, financeiro, estou com o meu casamento, o meu relacionamento com dificuldades. E aí nossa busca por Deus, ela dá uma intensificada, mas de repente as coisas começam a mudar, seu casamento começa a ir como uma bênção, a sua vida financeira dá uma guinada, ou sua vida nos estudos na faculdade, e aí depois, daqui a pouco nós não temos mais tempo, nós estamos ocupados e a presença de Deus parece não ser mais indispensável. Ela pode ser negociada, né? E eu estou falando aqui, quando eu falo de presença de Deus, meus irmãos, não confundam com presença no culto. Não necessariamente tem a ver.
Nós podemos estar aqui, o salão cheio, todo domingo, lotado, com louvor abençoado, com tudo, mas ainda assim estarmos distantes. Como também nós podemos estar aqui com uma sala vazia, mas ali os 2 ou 3 reunidos, né? A presença no culto que você marca no seu caderninho, na sua agenda, ela é importante, mas não diz sobre o que está no teu coração. Talvez esteja revelando muitas dificuldades internas que vocês estão vivendo, meu irmão. E eu estou pensando sobre isso porque as igrejas, elas têm vivido dias sombrios, irmãos. Nós temos visto coisas assim horrendas acontecer, pregações que são aberrações, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus prega. Pessoas buscando algo que não é o reino, que não é a vida, que não é essa aproximação de Deus com um coração sincero, mas muitas vezes é com um coração cheio de maldade, coração mentiroso, cheio de interesses próprios. Nós podemos, eu separei alguns pontos, né, que nós podemos nos aproximar de Deus adorando pela fé em santidade, nos aproximando de Deus em oração, deixando de lado aquilo que não é importante. Como nós lembramos da mulher samaritana, né? Sobre adoração, deve ser em espírito e em verdade. Eu já vi algumas pessoas falarem para mim, irmãos, que tem muita dificuldade com a liberdade, sabe? Eu já vi pessoas dizer que preferem uma igreja um pouco mais rigorosa, que o pastor ligue para a pessoa todo dia, visite todo dia, manda mensagem no WhatsApp, cobre, vigia, irmão. Tem pessoas que têm essa, e elas falando assim comigo: Vantos, eu tenho muita dificuldade com a liberdade. É como se eu não conseguisse lidar com ela. E, de fato, a liberdade é muito perigosa, né? Porque nem tudo eu posso, mas nem tudo convém. Eu tenho tempo e eu tenho liberdade para falar com Deus, mas, no entanto, eu não falo. Eu posso sentar a qualquer momento, a qualquer horário do dia para orar, e eu não oro. Então, como é que eu posso, na mesma frase, dizer que Deus é mais importante para mim do que o ouro e a prata, é o meu bem mais precioso, e na mesma frase dizer que eu não consigo e não tenho tempo? E isso foi muito duro para mim, porque tem algumas verdades que vão de encontro ao nosso coração. Só que também ela faz nos lembrar, irmãos, de algumas coisas daquilo que nós oramos muito a Deus no passado, desejando ardentemente que Deus nos dá, e nós não damos o devido valor. É poder estar numa igreja que você não é cobrado. Irmão, se você não vier no domingo que vem, talvez o Bruno pergunte por que, assim, com uma preocupação, né? Se acontecer alguma coisa. Mas não é porque você está em pecado e fez alguma coisa errada, ou que você precisa vestir tal roupa, uma roupa específica, ou fazer tal coisa, ou não fazer tais coisas. Nós não falamos aqui no culto. Só que, no entanto, nós não aproveitamos disso da melhor forma possível. Nós temos a Bíblia, todo tipo. Nem Bíblia, né? Eu estou pregando com um celular. Tá vendo o absurdo que é? Talvez para alguns irmãos de algumas igrejas seria Quando nós vamos na igreja lá, irmãos, na nossa rua, eu não vou com o celular, né? Eu levo a Bíblia. Por quê? Aí não sabe, né? Como é que a pessoa leva um gato no meio do povo, é ruim demais. Esse dia a gente foi pro culto, aí o pastor disse: estou sentindo no coração de chamar um de vocês dois, eu e a mozão, né? Para trazer uma mensagem aqui. Aí, tá bom, eu tava com um texto na cabeça, eu fui. Aí eu acho que eu falei demais, né? Aí depois o irmão que foi depois disse: quando você receber uma oportunidade, você não demora muito não, irmão.
Aí essa foi pra mim, eu demorei muito assim. Não, se não foi pra você, eu não sei mais quem foi, não. Mas eu acho que eu demorei desde 10 minutos. Mas cada um tem seu jeito, né? Cada igreja tem seu jeito, sua jeito de lidar. O pastor lá é jogador de futebol profissional. Ele jogou na Arábia e passou muito tempo lá e veio pra cá e tá morando em Juazeiro. Tem construiu um monte, e ele vem quando chama pra jogar bola. Assim, meu amigo, ele montou um campinho pequeno do lado da casa dele e vem quando chama os irmãos pra jogar bola. Me chamou, mas não deu certo ainda, né? Irmãos, mas estou dizendo com esses exemplos porque essa liberdade, ela traz algumas responsabilidades, né? Só que a gente confunde que tem coisas que não são negociáveis. Irmãos, orar todo dia é uma coisa que pode ser negociada? É tranquilo eu não orar todo dia? Ler a Bíblia todo dia é uma coisa que é negociável? Buscar a Deus, ter comunhão, várias coisas, né? E talvez você tenha seus argumentos, eu não estou aqui questionando, né? Mas eu sei que Deus fala muito, irmãos. Eu vou me citar agora do exemplo da semana de oração, porque foi uma semana que nós também nos aproximamos como irmãos, né? Como igreja. E aí ele fala aqui no versículo 22 que esse coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, né? Para nos purificar de uma consciência culpada, tendo nossos corpos lavados com água pura. Ele tem alguns elementos aí do Antigo Testamento, né? Alguns rituais que eram feitos. Mas apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, irmãos. Se nós professamos uma fé, nós devemos nos apegar com firmeza, né? E esperança aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos. E diante de tantos dias sombrios que nós estamos vivendo na igreja, irmãos, mau testemunho, coisas assim que nós temos que ter cuidado para não julgar, né? Obviamente. Mas esse apegar-nos com firmeza e esperança, ele tem uma profundidade muito grande. Nós precisamos buscar com essa profundidade para nós permanecermos firmes, para nós não sermos levados por todo e qualquer vento, né? Para nós não abalarmos a nossa fé, nós nos encontrarmos com dúvidas e com questionamentos que impeçam você de caminhar com Jesus. Esse coração sincero, ele fala assim: se nós nos envolvemos com pessoas, né? Nosso relacionamento com pessoas, se nós precisamos ter um coração sincero para isso, imagina com Deus. Você já se relacionou com pessoa falsa, mentirosa? Já cruzou na sua vida alguém assim? Quem já teve esse desprazer aí de ter pessoas falsas e mentirosas no seu ciclo, né? É horrível, é triste. Depois você descobrir que a pessoa falava de você, né? Falava mal, que não tinha uma amizade verdadeira, que era alguém que lhe traía pelas costas. Se para ter um relacionamento em termos humanos é preciso ser sincero, imagine com Deus que conhece tudo e vê tudo, irmãos. Coração sincero, em plena certeza de fé. E aí nós lembramos de Hebreus também, que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não. Está ao contrário, né? É a certeza. Hebreus 11:1. Alguém pode ler bem alto, por favor, só para me ajudar? Eu acho que eu troquei aqui as frases. Amém, obrigado, minha irmã. Certeza das coisas que se esperam. O que você espera? O que você tem esperado, meus irmãos? Ganhar na Mega Sena? Acertar aquele número premiado?
Esses dias eu soube de alguém que pediu para alguém fazer um jogo e a pessoa não fez. E ele pensava que tinha ganhado porque ele acertou, mas o jogo não foi feito. É alguém conhecido. Pensa na tristeza, irmãos. Alguém que ele confiou fazer um jogo da vida dele e a pessoa não fez. Deixou para depois. E a pessoa chegou do trabalho achando que tinha ganhado, mas quando foi ver, ele não tinha feito o jogo. É isso que acontece quando nós nos relacionamos com Deus, um coração cheio de inquietudes, esperando apenas as bênçãos, aquilo que vai mudar minha vida financeira, mas vai me separar de Deus. Oh, glória. O inverno está chegando. E aí fala consciência pura, né? Para termos consciência pura, precisamos ter a certeza sobre o perdão dos nossos pecados. Essa certeza, ela é dada quando nós entregamos nossa vida a Jesus, né? Seus pecados estão perdoados. Claro que nós temos uma luta constante, mas essa consciência pura, esse encontro com Jesus, sabendo de quão pecador miserável eu sou, mas com Deus, em Jesus, eu sou alcançado. Eu alcanço remissão, né? Perdão das minhas falhas, dos meus pecados, dos meus vacilos, aquilo que me separa de Deus, as maldades, a crueldade que existe no coração humano. Ele usa a expressão o corpo lavado com água pura, né? Ele faz uma alusão aqui às purificações que os judeus faziam, né? Os sacrifícios no templo. Essa purificação, nós não falamos tanto nisso hoje, mas é um ponto que nós podemos levantar, que nós, muitas vezes, nos relacionamos com Deus achando que Deus é qualquer coisa, qualquer pessoa, que nós podemos fazer qualquer promessa, qualquer compromisso e deixar de lado. Deus, Ele entende, né? Esse compromisso relativo, né? Que eu escolho, o que eu quero cumprir, eu escolho. Deus, eu vou ser fiel nisso, mas nesse aqui eu não posso. Eu vou ter compromisso com o Senhor no culto do domingo. Agora no resto da semana não conte comigo. Eu posso fazer essas negociadas achando que Deus é qualquer coisa, qualquer pessoa com quem eu posso fazer qualquer tipo de contrato. Irmão, se com o ser humano nós não somos assim, vai você, né, fazer um compromisso com o seu cônjuge achando que a pessoa não vai lembrar. Qualquer compromisso, só para a pessoa não falar, né? As mulheres vão dizer que os homens gostam muito de fazer isso, né? Para evitar o conflito, nós prometemos muito mundos e fundos. Só que aí nós esquecemos, né? E depois é jogado na nossa cara, né? Aquela promessa que fizemos naquele dia, naquele ano, nós esquecemos achando que a pessoa ia esquecer. Se com as pessoas nós fazemos assim, se Deus vai esquecer, irmãos? Só que nós temos um negócio de achar que a pessoa está errada de nos cobrar. Mas o compromisso, ele é feito para ser honrado. Senão nós não faríamos, né? Se eu não posso cumprir, se eu não posso com o pote, eu não pego na rodia, não é assim um ditado? Se eu não posso com o pote, eu não pego na rodia. Se eu não posso com aquilo, eu não vou me comprometer com Deus. Mas se nós nos comprometemos com esse Deus maravilhoso, né? Tudo pode, que transforma. Perseverando por meio da esperança. A esperança que nos faz seguir em frente. Esse combustível, irmãos. Lá em Hebreus também fala assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
perseverança, permanecer firme, é difícil, irmãos. É difícil porque nós temos um hábito horrível, né? Com nossas vidas, que é começar uma coisa e não terminar. Alguém é assim aqui? Começa uma coisa e não termina? Quem já fez um monte de coisas e não terminou? Ficou pelo caminho aí. Nós temos essas características, né? Tem pessoas que são mais... Tem pessoas que têm uma característica mais... É o contrário, é lá? Nós... Então eu tô vendo aí o pessoal se olhando, né? Apontando os dedos. Mas nós temos essas características, né? Tem até uma explicação na psicologia sobre isso, né? Agora eu esqueci o termo usado. Mas pessoas que têm... Não vou lembrar o termo exato, pessoal. Mas quer dizer que tem multitalentos, né? Que a pessoa não consegue se concentrar em uma coisa só, porque ela gosta de muitas coisas, então ela prefere fazer muitas coisas do que se concentrar em uma e terminar. Tem um termo que eu vou tentar lembrar, mas não lembro agora, que é explicado na psicologia, né? Só que no reino de Deus tem um grande problema isso aí. Se nós começarmos e não terminarmos, significa o quê? Esse terminar é a vida eterna, né? Então só resta para nós começarmos e seguirmos. E não tem essa opção da gente ficar pelo caminho, né? Então essas características que nós temos, muitas vezes que está lutando, né? Quantas vezes nós começamos uma academia e passamos 3 meses, aí parou, aí volta de novo. Estou numa peleja grande aí também com... Mas eu estou mais firme, graças a Deus, na academia, irmãos. Só a minha peleja é com a natação, que eu tenho uns traumas aí de infância, sabe? Que eu estou tentando vencer faz tempo, mas eu fico relutando para me vencer aquelas barreiras psicológicas, né, do afogamento, né? Dando testemunho para os irmãos. Mas esse começar e não terminar não combina com a palavra perseverar. Só que é difícil. Eu lembro quando nós começamos a igreja, né, começou em outubro de 2003, essa igreja aqui. Eu entrei aqui em janeiro de 2004. Eu estou até hoje, graças a Deus. Mas nem todo o tempo foi fácil, nem todo o tempo foi moleza. E parece, olha, tá fugindo da chuva, né? Nem todo o tempo foi fácil. E perseverar parecia uma palavra que não fazia parte do vocabulário, né? Vamos ficar... Sabe quando diz assim? Eu vou ver no que dá, né? Se der certo, deu. Alguns casais fazem isso, né? Se não der, alguns casais do mundo, né? Se não der certo, a gente separa. As frases mais icônicas, né? De uma vida vazia de Deus. Se não der certo, a gente separa. É melhor a gente só... Essas coisas não tem nada a ver com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. A aliança, ela não tem início nem fim, né? Ela significa algo eterno, algo que perdura, algo que permanece, algo que se estende à eternidade, algo que vai para sempre. E são coisas que nós não conseguimos entender, porque no ser humano ele tem muitos ciclos que se encerram, coisas que vai e volta, coisas que não se findam, coisas que não têm firmeza, não tem densidade, não tem profundidade, não tem maturidade. Coisas que nós temos que estar relutando todo o santo dia. Por que é tão difícil a gente ir para a academia, meu Deus? Tão difícil a gente cuidar da nossa saúde, tão difícil a gente não escolher o certo, se existe um errado, né? Porque é tão difícil a gente ser fiel, tão difícil a gente cuidar dos nossos, olhar apenas para os nossos, não cobiçar as coisas alheias,
não desejar a mulher do próximo. Se seria o lógico, porque a aliança foi quebrada, irmãos, no pecado, né? Há uma separação entre o homem e Deus, e essa aliança ela tem em Jesus, né, uma remissão, né? Nós encontramos em Jesus esse encontro com Deus novamente, esse achegar-se a Deus, e aí nós podemos ter perspectiva de novo de vida eterna. Mas o pecado destruiu a vida humana. Essa perseverança, ela é muito importante, meus irmãos. Então, se você tem andado desanimado, não deixe isso aí martelando no seu coração. Busca ajuda, busca alguém, busca o pastor. Se você está pensando em desistir, se você não aguenta mais a sua vida de caminhada, se você está pensando em largar tudo, se você está se sentindo atraído por desejos humanos, desejos do mundo, porque lá fora tem muitos atrativos, muitas coisas que talvez enchem os seus olhos. Se isso tem chamado a sua atenção, busca ajuda agora mesmo. Não deixe a sua vida com Deus cair em ruínas, porque uma vez que nós fazemos desmoronar o prédio, esse prédio ele não vai ser reerguido da mesma forma. Então nós temos que ter apreço às coisas que são mais importantes dessa vida, que é a sua vida com Deus. Que a sua vida com Deus, ela vai transformar a sua vida com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu casamento, com sua relação com o trabalho, relação com o estudo. E não vai ser fácil. A Jéssica essa semana, vou citar teu exemplo, Jéssica, da faculdade, que ela diz que tem muita dificuldade. É muito difícil ser crente na faculdade, é horrível. Eu passei por isso, é um inferno aquilo ali, irmãos. É tentação de todo jeito, de tudo que é lugar. Você é confrontado, você é tentado a desistir todo dia, porque as coisas que estão lá apresentadas a você parecem ser mais gostosas do que a sua vida com Deus. E você se questiona: por que eu preciso viver essa vida se eu posso viver outra? Se meus amigos parecem ser mais felizes do que eu. Mas sabe o que é interessante? Muitos dos meus colegas, irmãos, de escola, de faculdade, quando eu olho para a vida deles hoje, eu não sinto nenhum tipo de inveja, sabe? Mas eu já tive inveja da vida deles, porque eles pareciam mais felizes do que eu naquele tempo. E eu não estou falando isso, irmãos, com nenhum soberbo. Deus me livre. Eu quero que Deus abençoe a sua vida e que eles sejam alcançados pelo Senhor, porque eu busquei muitas vezes, né, conversar, mas não tive ouvidos. Mas muitos entraram em situações difíceis, em relacionamentos destruídos, traição. Muitos entraram em doenças, outros entraram em vícios que deram suas vidas destruídas. E aí lembra do exemplo do peruá, né? Estão lembrando? Aquela pipoca que não estourou. E eu achei legal porque o pastor falou sobre isso. Irmãos, nós não queremos ser aquele milho que não estourou. Já pensou? Só você não estourou no meio de um monte de gente estourada. Fulano está estourado, né? Tem essa expressão? Mas possamos pipocar, irmãos, para a glória, para ser o melhor no nosso trabalho, ser melhor no nosso casamento, ser melhor para o nosso esposo, para o nosso esposo, nossos filhos, para a nossa família, ser o melhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, em nos comportamentos, seja bênção, seja motivo de desejo, das pessoas olhem para você e digam: meu Deus, eu preciso me aproximar dessa pessoa, porque essa pessoa tem algo que eu preciso urgentemente. Pipocar. Até brinquei que eu não falo papocar, porque em Fortaleza tem outro significado, né? Papocar é morrer lá, né? Mas estourar, ser aquilo que você foi chamado para ser, alcançar o objetivo para o qual você foi designado, irmãos, que é honrar, engrandecer, louvar, servir a Deus, ser essa bênção transformadora
em meio às pessoas, em meio aos seus irmãos aqui, bênção na comunidade. Mas aqui é mais fácil ser bênção, né? É muito fácil, aqui só tem gente boa. Os irmãos aqui, ninguém pega no seu pé. Quem é o irmão que pega no pé aqui do outro? Ninguém. Eu canso de botar uns vídeos da igreja católica no meu Instagram, né? Uns vídeos de umas igrejas, ninguém nunca me chamou a atenção. Mas eu sei que outras igrejas talvez eu não estaria nem aqui pregando, né? Tem coisas que são mais importantes, irmãos. Tem coisas que são muito mais importantes do que essas besteiras que a gente escuta por aí. E é preciso que a gente busque, encontre isso, esse caminho que é em Jesus, né? Quando nós entramos pro final, ela fala assim: consideramos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí, irmãos, aqui são coisas bem, bem profundas. Consideremos-nos uns aos outros. Eu falei, né? Alguns estudos mostram que a amizade dos homens desenvolviam na guerra era superior a um casamento. Tem homens que ficaram tão amigos, tão próximos nas guerras que era uma relação muito profunda que equivalia a um casamento. Eles faziam promessas uns aos outros de cuidar das suas famílias, porque o medo, a desgraça chegando. Na Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, a expectativa de vida de um soldado russo era de 22 minutos. Sabe o que é viver com a expectativa de vida de 22 minutos? Qualquer momento você pode morrer. Então ele desenvolvia uma proximidade que excede a lógica. Eu falei isso porque quando nós nos reunimos, quando nós nos aproximamos, quando nós estamos em comunhão, nós desenvolvemos essa relação também. Porque nós compartilhamos o problema, a dificuldade, o motivo de oração, mas também a alegria. Nós nos envolvemos, nós conhecemos o outro. Essa semana foi bênção porque nós podemos ouvir várias histórias, né? Muitos testemunhos que nós nem sabíamos que estava acontecendo. Nós vimos muitos milagres acontecer. Nós não estávamos sabendo de nada, irmãos. Então é preciso que nós testemunhemos, consideremos uns aos outros. E aí depois ele fala: encorajamos-nos. Encorajar. Quando você vê o irmão capenga, né? Ali meio esmorecido, né? Mufino. Sabe a expressão mufino? Pronto. O bichinho tá com uma expressão um pouco... Tá mufinado. É porque estava chovendo, né? Talvez esteja com fome. É um cachorro de rua. E passa por todas as dificuldades, o inferno aí, né? Aí fora. Que os seres humanos fazem com a vida dele. Aí ele encontrou um pouquinho de abrigo aqui, né? Quando nós encontramos uma vida assim, cheia de... mais que a pessoa quer é encontrar um abrigo. Esse abrigo pode ser uma palavra do irmão. Ou, às vezes, irmãos, nem precisa uma palavra, só a pessoa não julgar, orar pela pessoa. E essa igreja, que essa igreja seja bênção, sejam portas abertas para receber pessoas, seja um hospital aqui, cheio de gente doente, mas Deus está tratando, está cuidando, problemas de diversos tipos, né? Toda espécie aqui, financeiro, né? Emocionais. Foi legal porque alguns desafios foram colocados essa semana, né? A gente recebeu um cartazinho que tinha 3 pontos. Vocês lembram quem estava aqui? Nós tínhamos que fazer anotações. Vamos lá comigo. Qual era o primeiro? Sentimental. Aí o outro. Financeiro e físico. Aí todo dia você riscava uma palavra dessa, né? Um tema. E escrevia abaixo a sua vida, como é que estava em relação àquilo, né? Sentimental, financeiro. E depois de alguns dias nós vamos olhar esses papeizinhos e vamos ver se Deus está trabalhando, né, nessas áreas. Mas talvez esteja outras áreas que não estavam ali especificadas, né?
Tem pessoas que passam por problemas, irmãos, graves, viu? Tem pessoas que passam por lutas tremendas. Nós nem sabemos. Na caladinha ali, talvez não consiga confiar em ninguém para contar. Mas aquela panela de pressão, né? Vocês sabem que a panela de pressão, quando você deixa ela secar ou entupir a válvula, ela faz o quê? Explode. Já aconteceu lá em casa uma vez, não lá em manhã, né? Um papoco foi grande, foi carne para todo canto. O fogão amassou, estourou as telhas. O almoço estava em cada parede, um pedaço de frango. Eu escapei fedendo, porque eu ouvi a bicha piando de estranho, eu pulei. A tampa da panela de pressão parecia uma tapioca enrolada. O papoco foi tão grande. Mas aquele estourar ali, foi um estourar negativo. Entupiu a válvula, um tempo sem lavar, né? Sabe o que é importante, né? Futucar ali a válvulazinha, né? Com um palito de dentro, né? De vez em quando. Se não estoura e acaba com o seu fogão novo. O fogão de manhã ficou... achatou mais ou menos 2 palmos para baixo. Já era o fogão. Só outro. E minha tia chegou atrás do almoço. Quem conhece, né? Que ela só come frango cozido. E ela almoça 10 da manhã. Chegou lá, cadê meu almoço? Aqui, ó. Vamos catar na parede. Estourou, irmãos. Então essas coisas que nós deixamos para depois, essas áreas que estão apodrecendo dentro de nós, se nós não cuidarmos, não tivermos a consciência, irmão, que nós precisamos ter esse encontro com Jesus, nós não vamos aguentar, isso é certeza. O que nós mais vemos aí é líderes, é pastores, é irmãos, é estourando, mas não no bom sentido, é no mau sentido mesmo, porque não aguenta. É preciso que a gente consiga, irmãos, nos aproximar de Deus e esvaziar e colocar para fora e deixar Deus trabalhar naquela podridão que muitas vezes é acumulada na nossa vida. Muita sujeira. Aquelas coisas que nós vamos, né, em nossa casa, né, quando a gente deixa de fazer manutenção, né? Uma coisinha aqui, outra acolá. Eu vi uma história que diz que já ouviu falar na crise dos 7 anos? Diz que todo relacionamento tem uma crise de 7 anos, né? Porque diz que todos os móveis da casa começam a dar problema e esbagaça tudo. Aí isso ali, em vez de ser bênção, começa a dar problema. Porque diz, opa, estourou o carro, estourou. O fogão já não presta mais, o armário, tá, todas as dobradiças estão... Porque, né, o tempo de uso, aí que você, em vez de você começa a questionar, opa, isso. Aí você começa a remendar buraco. Isso gera muito transtorno. A cama, o sofá. Eita, irmão, arrumou uma coisa e esculhambou outra. Meu Deus do céu. Mas só que a gente sabe dessa história, né? A gente não cuida, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sei que talvez vocês têm muito mais experiência do que eu. Eu tenho certeza, vocês têm muitos anos de casamento aí, tem muito mais histórias para contar do que eu, maturidade como pessoas. Eu tenho que aprender muito. Mas que esse texto possa nos ensinar, irmãos, a buscar Deus, porque nada impede, irmãos. Aquele véu já não existe mais. Então quais são os empecilhos que nós estamos colocando, que está nos impedindo de buscar Deus? É o nosso trabalho, é o nosso tempo, é nossos problemas, o que é que está impedindo? É nossas prioridades, é a nossa loucura do dia. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que tem pais de famílias aí que batalham muito, viu? Especialmente nesse Brasil velho, para manter a casa, para suprir as necessidades do lar, para ser provedor. Nesse cenário que nós estamos vivendo aí há muito tempo, já é muito, muito, muito difícil. Talvez, irmãos, a gente tenha até que entender muitas coisas. Essa luta para sobreviver, ela muitas vezes interfere na nossa vida espiritual, é verdade. Nós não temos energia muitas vezes para orar como nós deveríamos, para buscar Deus como deveria. Mas eu sei que se nós deixarmos a caminhada com Deus, não vai ajudar.
A vida não vai ficar mais fácil se nós não deixarmos de ir para a igreja. Porque nós também teremos mais tempo, né? Se não for mais para a igreja, nós não vamos ficar melhor com isso. Então que a gente possa buscar Deus. E aí fala aqui para terminar, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Está chegando, irmãos. Nós não sabemos o dia nem da hora, mas aqui a palavra fala que o grande dia se aproxima. E aí quando vai chegando, aí que nós temos que nos animar, sabe? Nos fortalecer para nós não deixarmos nosso irmão pelo caminho. Pegar na mão mesmo, chegar junto, porque para nós não sermos inclusive pedra de tropeço para o nosso irmão. Amém, meus irmãos? Passei do tempo demais, mas eu queria que a igreja pudesse ficar de pé. Bom, se bem que vocês não estão com pressa, que está chovendo, né? Nós vamos orar porque